Antes da ruína, antes da primeira lágrima tocar o solo seco, existia um mundo que respirava em harmonia com o divino. Uma terra virgem, vasta e misteriosa, onde dois sóis pareciam dançar no céu, banhando florestas colossais em uma luz dourada e suave. Era um tempo em que o céu não conhecia cinza, e o vento sussurrava segredos antigos por entre os ramos das árvores eternas. No coração dessa criação estava o Éden. Não um jardim pequeno, mas uma imensidão viva de cores impossíveis. Rios translúcidos, árvores que brilhavam à noite e criaturas que não conheciam o medo. Leões repousavam ao lado de cervos e aves de penas translúcidas cantavam notas que vibravam no espírito. Adam e sua companheira, moldados pela própria voz do Criador, caminhavam sem pressa entre as flores que nunca murchavam, tocando o mundo como quem toca uma harpa, com reverência, com intimidade. A vida florescia, não apenas no corpo, mas na mente. Os primeiros homens dominavam uma sabedoria que hoje seria considerada mágica. Suas palavras eram gravadas em pedras vivas e os sinais que deixavam pulsavam com luz. Eles conversavam com as estrelas, decifravam os caminhos dos ventos, criavam instrumentos com sons jamais ouvidos, sons que curavam, que ensinavam, que elevavam. Cidades inteiras foram erguidas com esse conhecimento. Elas não tinham o concreto de hoje, mas muralhas de pedras polidas com perfeição, canais de água viva que corriam pelos salões, bibliotecas esculpidas dentro de cavernas cristalinas. E nelas, uma tecnologia esquecida, ferramentas movidas por voz, mapas do firmamento gravados em vidro e metal e registros de coisas que ainda nem vivemos. Mas mesmo diante de tanta maravilha, era o silêncio o que mais impressionava. Um silêncio puro, não de ausência, mas de plenitude. O silêncio da paz. Crianças corriam com águias, dormiam ao lado de felinos gigantes e brincavam em lagos que refletiam os céus com tamanha precisão que se confundia o real com o eterno. Famílias inteiras dançavam ao redor do fogo e ali, naquele círculo de calor, orações se elevavam como fumaça doce. Não havia ódio, nem pressa, nem ganância. Tudo era partilhado. O fruto, a sombra, o tempo. E mesmo os altares, construídos com pedras puras, não conheciam ainda o sangue. Apenas flores e perfumes, gestos e promessas. Era um tempo de comunhão, de aliança, e no centro de tudo, havia duas árvores. Uma delas guardava o segredo da eternidade. Suas raízes tocavam o coração da terra e pulsavam uma luz que era quase música. Mas mesmo ela, mesmo o que era sagrado, estava ali não para ser temido, mas para ser respeitado. Pois ali tudo era equilíbrio, tudo era promessa. A humanidade, nesse primeiro capítulo, era filha da luz. E mesmo que as sombras ainda não houvessem nascido, algo nas profundezas já começava a se mover. O mundo ainda parecia belo aos olhos dos homens, mas o brilho que o sustentava começava a escurecer. O silêncio puro foi substituído por murmúrios inquietos, por sussurros vindos das sombras. O tempo da inocência terminava, e com ele nascia o desejo de poder, o gosto amargo do controle e a sede por aquilo que estava além da vontade divina. Os homens começaram a se esquecer da origem. As orações deram lugar ao orgulho, a partilha, à posse. Um novo fogo ardeu no peito humano, não aquele sagrado que aquecia, mas um que queimava por dentro, consumindo o espírito. E no horizonte, outros olhos começaram a observar. E então, eles vieram. Chamados nas Escrituras de os Filhos de Deus, eram os vigilantes, seres celestiais enviados para guiar a humanidade. Mas ao descerem, ao tocarem o solo corrompido pela vaidade humana, foram tomados pelo fascínio da criação. As filhas dos homens encantaram-nos, e esses seres, cuja missão era guardar, passaram a desejar. Tomaram esposas
E dessas uniões proibidas nasceram os Nefilim, gigantes poderosos, de força descomunal e espírito rebelde. A terra gemeu. Cada passo desses titãs rasgava o equilíbrio. Eles dominaram reinos, ergueram fortalezas nas montanhas e ensinaram aos homens artes que não deveriam ter sido reveladas: forja de espadas, manipulação de metais, poções de ilusão, encantamentos, guerra, assassinato. O saber que antes curava, agora matava. O conhecimento que guiava o espírito, agora alimentava o ego. As cidades, antes feitas de luz e canto, tornaram-se palácios de dominação. Rituais sombrios tomaram os altares, o sangue substituiu o perfume, crianças eram sacrificadas em nome de deuses de pedra. As mulheres tratadas como posses, a arte virou ferramenta de controle. A música, invocação de demônios. E os vigilantes caídos reinaram como deuses entre os homens. Houve guerras entre clãs, entre gigantes, entre irmãos. Povos inteiros desapareceram, engolidos por terremotos ou afogados em mares que rugiam, e como feras. Os Nefilim lutavam entre si como monstros enlouquecidos pela ambição, e os homens assistiam, impotentes, suas criações ruírem sobre suas próprias cabeças. No céu, o silêncio de Deus. Mas não era indiferença. Era a ira que se acumulava. O coração do Altíssimo chorava por sua criação deformada, por sua imagem deturpada. Cada lágrima divina era um trovão. Cada gemido da terra, um prenúncio. No meio do caos, apenas um homem se manteve puro. Noé, homem de olhar firme e alma limpa, caminhava entre as ruínas com um coração ainda voltado ao Criador. Ele não buscava glória, não almejava tronos, apenas obedecia. E foi a ele que a voz veio, não como grito, mas como brisa. Construa a arca, um chamado, um sinal de que o fim começava, de que a paciência do Eterno havia alcançado seu limite. O mundo, antes templo, agora era campo de batalha, e o tempo da decisão havia chegado. A madeira batia contra a madeira e o som ecoava como um tambor de guerra. Noé e seus filhos cortavam, mediam, encaixavam. Durante anos, tantos que os olhos dos zombadores se cansaram de rir, o velho homem erguia uma arca imensa, obedecendo a uma ordem que apenas ele ouvira. A arca crescia como um santuário, não de pedra ou ouro, mas de esperança e obediência. Para cada animal que se aproximava em pares, havia um olhar incrédulo dos vizinhos. "Que loucura é essa, Noé?" diziam. "Nunca choveu assim. Que águas são essas que vão engolir o mundo?" Mas Noé não respondia. Seus olhos estavam fixos no céu, como se escutassem trovões que ainda não haviam nascido. Ele sabia que a ira divina se aproximava, não como um exército em marcha, mas como o som abafado de um tambor que bate nas profundezas do tempo. E então veio o primeiro trovão. Não era o barulho o que assustava, mas o silêncio que o precedeu. As nuvens rasgaram o céu como véus encharcados de juízo. Um vento estranho tomou os campos, e o sol desapareceu como se tivesse sido apagado por uma mão invisível. A primeira gota caiu como um prego de vidro, depois outra, e então os céus desabaram. A terra abriu suas entranhas. Fontes abissais explodiram do chão. O céu chorava de cima e de baixo. Era como se o mundo tentasse lavar sua própria vergonha. As pessoas corriam, batiam nas portas da arca. Gritavam nomes, promessas, orações que antes zombavam. Mas a porta havia sido fechada, não por Noé, mas por Deus. Lá dentro, o silêncio da salvação. Lá fora, o rugido do fim. Árvores foram arrancadas como folhas ao vento. Montanhas ruíram. Palácios e templos, erguidos por mãos orgulhosas, desabaram sob a mesma água que antes alimentava seus jardins. Os vigilantes foram aprisionados, lançados em trevas profundas, acorrentados até o tempo do juízo final. Seus filhos, os Nefilim, pereceram em meio à fúria das águas.
Gigantes tombaram como torres ocas, afogados por sua própria arrogância, e a terra foi lavada. Durante 40 dias e 40 noites, a arca flutuou entre os cadáveres do passado e os ecos do juízo. Mas acima do terror, acima das nuvens, havia algo novo: esperança. Noé, em silêncio, aguardava. E quando o último trovão cessou e as águas começaram a recuar, uma pomba surgiu no céu, trazendo em seu bico um ramo de oliveira, um novo pacto. O céu então se abriu em cor. O arco-íris, não apenas luz refratada, mas a assinatura divina, curvou-se sobre a terra, como um lembrete de que o Criador havia julgado, mas também havia prometido. A terra, antes templo, depois campo de guerra, agora era jardim outra. Vês, Noé desceu da arca como um segundo Adão, não em um paraíso perfeito, mas em um mundo restaurado com as marcas da justiça e as sementes da redenção. A história do mundo não terminava ali, mas tudo havia sido reescrito. E para quem ouve com o coração desperto, o eco do dilúvio ainda ressoa, não como terror, mas como alerta.